Good morning, ladies and gentlemen. I'm sure that the empty seats here are the ones that partied like hell yesterday. Wasn't that a great party, guys? Was an amazing thing. Karina, you danced so well. Wow. This is the spirit of Brazil. We that come from Europe, from the United States, from Asia, we don't have the hip thing. But I mean, it's so lovely to see how natural Brazilian men and women dance so elegantly and with happiness. So then at every ICA event that I have attended here in Brazil, from 97, the first one, 2011, the second one, and this one, there is always Brazilian hospitality. And Brazilian hospitality, let me tell you, is the best. They know how to throw a party really, really well. Well, we do have a very, very packed session day today. I must firstly apologize for the small delay. It was because maybe my voice was not ready, and I was taking care of my voice because yesterday I was drinking water and standing still on a peaceful table. Sorry. And we do have a packed session today with panels and with speakers. Yesterday, we did have a really rich session with discussing the Coloured Gemstones here in Brazil from an historical perspective, from a business perspective, from a strategic perspective, from a sustainability perspective as well. And that gave us a very, very clear picture of the potential of this country, of the potential of the wealth, of the mining wealth in the Coloured Gemstone industry of Brazil. That, as I don't need to remind you, started 250 years ago when people were looking for gold and diamonds, and eventually the Coloured Gemstones appeared, firstly in Minas Gerais and then elsewhere. As you notice, I'm stuffing sausages because we are still waiting for a little piece of paper to be printed so I can call the next moderator to the stage. So I think everything is okay now. So I can introduce the moderator of the next panel. You will allow me to change from English to Portuguese because I'm going to introduce our next speaker in Portuguese because the panel will be in Portuguese from Brazil. For those in the audience that speak Portuguese, my accent is Portuguese accent, not Brazilian accent. But I will try to do Brazilian one now. So I'm going to change, use your headsets, because up until now it will be, I think, channel 1 or channel 2, for music, as you know, channel 3. Agora em português do Brasil, do interior. Não vou fazer do interior, não. Vou chamar no palco o professor Dr. Jorge de Tome, que é diretor do Centro de Mineração Responsável da Universidade de São Paulo. Ele tem um Master's Degree da Southern Illinois University, dos Estados Unidos, e tem um PhD do Imperial College de London. E ele vai moderar um painel que se chama Desbloquear o Potencial de Investimento Mineiro no Brasil. Professor, o palco é seu. De nada, era essa. Bom dia a todos. É realmente bonito esse título, né? Desbloqueando o potencial de investimentos em mineração no Brasil. Acho que ontem a gente viu uma apresentação muito interessante dentro de todo o programa rico que a gente teve ontem. Vimos uma apresentação muito interessante de Sri Lanka, com toda a visão de futuro que eles têm para o setor de safiras. E acho que o papel hoje aqui desse painel é trazer o mesmo contexto para o Brasil, mostrar o nosso potencial, nossa qualidade e como estamos preparados a fazer esse setor se expandir e fazer uma diferença na economia nacional. E para falar sobre isso, eu vou chamar alguns especialistas que vão debater esse assunto com a gente.
O primeiro é o Marcelo Ribeiro, vocês conhecem Marcelo, engenheiro de Minas, que nem eu. Ele é presidente do Grupo Belmonte. Vocês sabem, a Belmonte, sobre a liderança dele, se tornou uma das principais referências do setor de esmeralda no mundo. E, além disso, o Marcelo ele é do Conselho de Administração do IBGM e é membro do ICA, né, há mais de 15 anos, e o atual presidente desse evento. Por favor, Marcelo. Vou chamar também a doutora Stella Bijos Guimarães. Ela é geóloga e mestre em Geologia Econômica e doutora em Geologia Econômica pela Universidade Federal do Pará. Ela trabalha na área de geociências no Serviço Geológico do Brasil e tem foco em recursos minerais. Conhece bastante a nossa área de gemas e ela vai poder contribuir com o conhecimento que ela tem da diversidade geológica aqui do setor de gemas no Brasil. Por favor, Stella. Teremos também a participação do Marcos Vale. Ele é executivo da Apex Brasil, na área de investimentos internacionais. Ele tem mais de 25 anos de experiência, trabalhando sempre com atração de investimentos. Então, bem adequado à nossa discussão. Ele é engenheiro eletricista, ele tem especialização no ITA e tem MBA pela George Washington University e pela FGV. Por favor, Marcos. Com licença, vou pegar minha colinha aqui. Ok. Então, como vai ser o formato hoje, pessoal? Eu vou fazer algumas perguntas para a mesa e no final, a gente vai fazer uma rodada de discussão com os temas que estão sendo debatidos aqui. A ideia nossa é realmente mostrar que o Brasil está apto a promover a expansão desse setor, é uma grande oportunidade econômica, tanto para a economia do país, mas também para as comunidades, as populações que estão envolvidas na cadeia de valor da gema. Tem uma ótima oportunidade de desenvolver a economia e promover desenvolvimento sustentável no país. Essa é a nossa motivação hoje. Então, eu vou começar com a primeira pergunta, vou fazer para o Marcelo. Marcelo, como a indústria brasileira de gemas se compara a outros grandes países produtores em termos de valor e oportunidades de crescimento? Bom dia, pessoal. Bom dia, amigos do ICA. O Brasil é um produtor bastante desenvolvido. Nós somos produtores de gemas há muito tempo e ocupamos terceiro lugar hoje em volume, em valor de exportação de gemas no mundo. Mas esse desenvolvimento fez também um desenvolvimento muito grande do compliance, o que nos orgulha muito. O Brasil é um país com compliance de mineração muito desenvolvido. A legislação que tem aqui é legislação de primeiro mundo, como a gente diz. Mas esse compliance é também uma barreira de entrada. E a mineração de gemas é uma mineração que praticamente todas as minas iniciaram de forma artesanal. E o compliance acaba sendo mais uma barreira em termos de custo, em termos de conhecimento para essas operações. Então, o Brasil tem um potencial imenso. Hoje tem uma barreira que não é inclusiva ao pequeno minerador. Por outro lado, há um potencial enorme de investimentos, consolidações no setor, que a gente vai discutir mais aqui sobre isso. Eu imagino que, no mundo hoje, não há ambiente de negócios
em locais de produção de gema tão estáveis quanto no Brasil, instituições, órgãos reguladores tão preparados para a mineração. A gente precisa discutir o avanço e a adaptabilidade disso no setor de gemas. Marcelo, e em relação à tecnologia, ao avanço tecnológico que a gente teve nesse setor e como as empresas de sucesso que a gente tem aqui no Brasil podem servir de exemplo, de modelos para outros players no mercado? Isso é muito interessante, gente. Nos últimos anos, nós tivemos uma certa estagnação na produção global total de gemas, tá? De exportação de gemas no Brasil. Entretanto, houve praticamente triplicamos nossas exportações de esmeraldas. Isso graças a muito investimento feito, principalmente pela Belmont, em tecnologia. Eu considero completamente inviável fazer uma mineração de esmeraldas, que é onde eu mais conheço. Eu sei que vários depósitos eles precisam ser, e não há como serem lavrados de forma mais mecanizada. Mas a mineração de esmeralda, por exemplo, a 300 metros de profundidade, como se tenta fazer em alguns locais no Brasil, ela se torna completamente inviável, economicamente inviável. Então, é fundamental que a gente promova a entrada da tecnologia, e tecnologia é investimento. Para a gente, a mineração, por essência, ela cada dia fica mais cara, porque você vai mais fundo, você tem mais compliance, que o mundo exige compliance. Então, a tecnologia é a única forma que a gente tem para reduzir esse efeito ao longo do tempo do avanço dos custos. Perfeito. E tornar o setor mais competitivo, né? E realmente aproveitar essa oportunidade que a gente tem no país de expandir esse setor e se tornar um setor fundamental para a nossa economia. Obrigado, Marcelo. Stella, vamos falar um pouco agora sobre a diversidade e a riqueza geológica das províncias que produzem gemas no Brasil. O que faz o Brasil um país privilegiado para investimentos em gemas de couro? E quais os investidores, quais as regiões do país, quais as áreas do país os investidores deveriam prestar mais atenção? Bom dia. O Brasil é um país de dimensões continentais, né? E ele é privilegiado pela sua diversidade de ambientes geológicos, formações cristalinas antigas, ideais para formação de gemas, como pegmatitos, carnitos, quartzitos e rochas metamórficas. E, então, isso reflete na diversidade de gemas que a gente tem visto desde ontem. A diversidade geológica no reflexo da diversidade de gemas, além de diamantes, que temos no Brasil. A gente falar aqui em locais potenciais para gemas no Brasil, historicamente, o Brasil já tem esse histórico dos maiores produtores mundiais, séculos de tradição na mineração e na lapidação de gemas. O estado com maior tradição é o estado de Minas Gerais. O estado da Bahia também, como mostrado ontem aqui, também tem revelado uma diversidade muito grande para gemas e novas áreas também de diamantes apontadas por projetos do Serviço Geológico também estão em desenvolvimento. O estado de Goiás é um estado que tem crescido bastante também, já tem estruturado em forma de cooperativas. Os estados do Pará e Tocantins também têm começado a ter um certo potencial com descrição e mapeamento e descoberta de pegmatitos na região. Mas melhor do que eu falar é eu poder mostrar. O Serviço Geológico tem na sua missão gerar e difundir o conhecimento geocientífico. Diante disso, o Serviço Geológico desenvolveu uma plataforma
onde estão reunidos todas as informações públicas como a base de dados de ocorrências, não só para gemas, como diamantes, recursos minerais metálicos, não metálicos. Essa plataforma reúne também dados da ANM, Agência Nacional de Mineração, dados ambientais, né, dos órgãos ambientais, e dentre outros. Eu pedi para o pessoal projetar, para facilitar para quem também não é do Brasil, esse link aí, p3mgel.sgb.gov.br. O número 3 é porque são 3 P's, né? Plataforma de Planejamento de Pesquisa e Produção Mineral. Vocês podem acessar agora do smartphone de vocês, é uma plataforma gratuita. Para quem não é do Brasil, no canto superior direito tem como vocês escolherem o idioma, tem disponível em espanhol e inglês também. Qualquer pessoa pode acessar, é uma plataforma que é alimentada periodicamente com os dados. Então, como eu tenho falado muito desde ontem da origem, e também muito em rastreabilidade, então a fonte dos dados está aqui. Tem todos, vai abrir o mapa do Brasil, se vocês abrirem, fica mais fácil de visualizar no computador, né? Fica maior, mas só tendo acesso à internet, qualquer pessoa pode acessar. Tem essa questão do idioma também, para quem não é brasileiro, e isso é uma ferramenta poderosa para quem quer começar a investir no Brasil, quem não é da área, quem não é geólogo, quem não trabalha com geociências, para poder desenvolver seus projetos de exploração no Brasil. Ou, mediante já alguma ocorrência que vocês vão visualizar no mapa aí, quem quiser já visualizar, ou fica aí de dever de casa para depois, tem os dados aí das ocorrências cadastradas pelo Serviço Geológico. E se você, vamos desenvolver, vamos investir aqui, mas será que isso aqui está numa reserva indígena ou numa reserva ambiental? Clica nessa opção e vocês vão conseguir visualizar se está dentro, do lado, próximo, se já tem um requerimento pela Agência Nacional ou se está disponível a região, você já tem essa informação na mesma plataforma, porque aqui no Brasil essas são informações que estão pulverizadas, e essa plataforma reúne tudo. Então, são dados públicos, se quiser ir na origem, no dado original, pode ir atrás, mas essa plataforma serve para isso. Inclusive, faz análises do mercado, o quanto que foi exportado, valores, ou se vocês estão aqui fazendo a sua gemologia de campo, como na apresentação de ontem, abre a plataforma, vê se já tem alguma coisa, já faz o requerimento. Eu quero desenvolver um polo de lapidação aqui, mas eu vou precisar de escoar a produção. Vamos visualizar se tem uma rodovia próxima, uma ferrovia próxima. Vou precisar de água. Você consegue fazer aonde tem um recurso hídrico mais próximo. Energia elétrica, aonde tem linhas de transmissão para poder fazer o ajuste. Então, é uma plataforma riquíssima. E também fiquem à vontade para explorar o site do Serviço Geológico. E tudo isso está disponível para download também. Vocês visualizam na tela e pode fazer um download depois. O Serviço Geológico do Brasil tem vários produtos que podem fazer downloads, mapas, publicações. Muitas estão em inglês também, que fica mais fácil para investidores estrangeiros. Em diversas áreas, de diversas commodities, todos disponíveis para download. Então, eu acho que melhor do que a gente ficar falando é vocês poderem ter acesso ilimitado a essa plataforma e descobrir potenciais locais para poder investir no Brasil, especialmente no norte e no nordeste brasileiro, onde ainda precisam de maiores investimentos no setor. Excelente, Estela. Muito obrigado. Realmente é uma mensagem importante para os participantes. A gente está falando de desbloquear o potencial de investimentos no setor de gemas no Brasil.
e aonde quais são as grandes oportunidades, onde tem ocorrências. Tem essa plataforma que permite acesso a todas as informações públicas atualizadas para que possa ser analisada as oportunidades de forma objetiva, né? Isso é muito interessante. Parabéns para o Serviço Geológico do Brasil por esse avanço e pela iniciativa, inclusive, Stella, de fazer isso em inglês e espanhol, né? Porque Sim, aí sim. é para o mercado de investimento mesmo. Muito bom, obrigado. A próxima pergunta vai para o Marcos. Marcos, a gente está falando em desbloquear o potencial de investimento, e você viu o Marcelo falando a necessidade que a gente tem de evolução tecnológica que demanda investimentos, né? Quais são as barreiras que você enxerga para investidores estrangeiros entrarem no mercado brasileiro de gemas? Obrigado, Jorge, pela pergunta. Bom dia. Muitos aqui talvez tenham mais contato com a Apex Brasil no segmento, no eixo de promoção de exportação. Nós temos um longo histórico aí com os processos e com a exportação de gemas. E aqui eu represento um outro eixo da Apex que procura trazer e mostrar o Brasil para os investidores estrangeiros. Nosso papel é facilitar a vinda desses investimentos ao Brasil. É claro que a gente, ao conversar com os investidores, tem que apresentar os desafios, mas de uma maneira sempre otimista e como eles são realistas, e o Brasil tem demonstrado em vários segmentos, e no setor de minerais não é diferente, né? O melhor termômetro que a gente entende como um ambiente seguro, cheio de oportunidades viáveis, né? É um levantamento recente do IBRAM, por exemplo, para o setor mineral, que estão previstos aí nos próximos 3, 4 anos 65 bilhões de investimento. É um número significativo, não necessariamente só no setor de gemas, mas isso demonstra que o setor tem superado esses desafios. Então, eu entendo que os desafios eles estão ainda muito no desconhecimento por estrangeiro do ambiente brasileiro. À medida que ele vai entrando nesse ambiente, eles falam muito de licenciamento, mas é porque ainda precisa ser esclarecido um pouco melhor. Alguns estados já têm avançado bastante nos processos de licenciamento. A gente destaca Goiás, Bahia, Amazonas, e vários estados têm se posicionado de uma maneira bastante eficiente para a atração do investimento. Um outro desafio também muito comum é o câmbio, mas o que acontece com o câmbio não é exatamente a perda cambial, é um pouco da volatilidade do câmbio, porque ao fluxo de caixa de investimentos de médio e longo prazo, ele pode cair num pequeno problema de flutuação cambial. Mas isso o governo tem estado atento, os mecanismos de proteção cambial e de investimento, e os modelos de investimento têm sido sofisticados o suficiente para mostrar para os investidores, aqueles que têm um planejamento, um compromisso de médio e longo prazo com o Brasil, eles têm conseguido superar esse desafio. E por fim, a gente já tem os desafios regulatórios bastante avançados, os desafios de investimento, de exportação também bastante destravado no Brasil. Então, eu entendo que o investidor, à medida que ele conhece, ele começa a entender e achar mecanismos suficientes para que um investimento seja viável o suficiente para ele colocar num ambiente seguro no Brasil o seu... haja visto a quantidade de fundos que têm participado dos processos de investimento no Brasil. Ok, Marcos, você tem experiência com o setor de mineração, com investimentos na mineração. Você enxerga a oportunidade para o setor de gemas fazer parte desse bolo? A gente está de olho nesses 65 bilhões que você falou. Tem oportunidade de superar essas barreiras e realmente fazer a diferença no setor? Com certeza. Esses 65 bilhões, na realidade, eles já estão contratados. A gente tem que buscar mais, né? Que pena. Nosso objetivo é trazer mais 65 bilhões, o quanto que... e aí,
Em relação a isso, acho que foi explicado ontem os processos evolutivos da ANM, a gente está aqui com a SGB, nosso parceiro também, que tem avançado bastante na demonstração das oportunidades. Acho que ele vai ter um investimento grande no próximo ciclo, aí, nos próximos 10 anos, aí, que isso é significativo para o investidor, que às vezes precisa de mais informação um pouco mais detalhada. E a ANM, recentemente, fez um acordo com a B3, o qual a Apex também vai fazer parte disso. Nós vamos ajudar a ANM promover as áreas para o leilão. Então, a gente vai buscar, com certeza, aqueles investidores que não estão olhando para o Brasil. Nossa primeira meta é trazer aquele investidor que não olha de uma maneira significativa para o Brasil e passe a olhar de uma maneira significativa para que, no médio prazo, principalmente, ele tome uma decisão mais assertiva. Mas, se a gente não trouxer ele para esse começo desse ciclo, né, esse é o nosso papel e a gente deve fazer algumas atividades de promoção desse leilão, que, com certeza, inclui áreas significativas de gemas, né? Esse é o nosso papel que cabe à nossa parte de contribuição e junto com o IBGM e com os outros processos, movimentar esses investidores na cadeia, porque quando ele vem ao Brasil, a gente precisa apresentar ele na ANM, na SGB, nos potenciais parceiros, nos órgãos necessários para que ele tome uma decisão mais segura e assertiva. Com certeza, a gente vai evoluir nesse sentido. Muito bom, ótimo, Marcos. Você lembrou um ponto importante. B3, pessoal, é a Bolsa de Valores de São Paulo, né? Que hoje em dia está responsável pelo leilão das novas áreas que estão em disponibilidade, novas áreas de direitos minerários do Brasil. Isso vai dar um impulso muito grande no setor mineral do Brasil, porque traz compliance, que o Marcelo falou, e muita agilidade para acelerar esses processos. Pessoal, devido ao adiantado da hora, a gente vai fazer um bate-bola agora rápido, com algumas... Eu vou pedir para vocês expressarem algumas ideias sobre o seguinte ponto. Como que vocês veem o mercado brasileiro de gemas nos próximos 5 a 10 anos? Qual o papel da sustentabilidade na atração desses investimentos? Marcelo, por favor. Bom, o mercado brasileiro de gemas nos próximos 5 e 10 anos, nós temos 2 caminhos de oportunidade que eu vejo aqui. Um que a gente vem discutindo, que é o de encontrar uma forma de adaptar o compliance para a mineração artesanal, que é o início de tudo. Acho que isso está sendo foi muito bem discutido nos outros painéis e é uma oportunidade que temos. Mas nós temos uma grande oportunidade para o setor, que acabou de ser mostrado pelos meus 2 colegas. Essa plataforma fantástica do Serviço Geológico, que é a base da geologia do Brasil. E uma coisa que é muito nova no Brasil, que é a parceria da ANM com a Apex, promovendo, e a Bolsa de Valores fazendo leilão das áreas. Isso é uma oportunidade, uma atração de investimento em outro nível, no nível realmente de estudo, de tecnologia, de técnicas, e eu sugiro que seja feito com gente que entende, né? Que se for, amanhã tem uma palestra muito interessante do Vincent Padier, que o tema é Luck is not a business plan, né? A sorte não é um plano de negócio. Se for para... A gente tem que contar isso, Marcos, porque o nosso setor ele é muito da paixão. Nosso setor é um setor que vê muitas, às vezes, as pedras com uma certa paixão. E mineração não tem que contar com o fator da sorte mais, não cabe mais isso. Se for para arriscar a sorte, vai para Las Vegas, que é muito mais divertido do que na mineração. Nós temos um potencial no Brasil. Como eu disse, o Brasil tem o melhor ambiente de negócio entre os países produtores. Eu converso com todos os meus pares, colegas, concorrentes, vai lavrar gemas em outros países, África, é complicado. Eu vi ontem em Sri Lanka também, como você disse, se desenvolvendo nesse sentido. São ilhas de estabilidade. Nós estamos cansados de ver investimentos aí serem
fracassados nesses locais. Então, temos 2 caminhos. O caminho de desburocratizar, que é uma grande produção, e temos o caminho dessas parcerias com o governo que está agora fazendo. Mas há que se sempre lembrar uma coisa: mineração é um investimento de médio prazo. Se você está pensando que você vai chegar aqui no Brasil, comprar uma área, pegar o mapa do serviço geológico, comprar uma área no leilão e produzir ano que vem, não é assim. Porque a sociedade não aceita mais, gente, que seja feito de qualquer forma. O termo sustentabilidade significa fazer hoje e continuar fazendo depois. Que sua empresa prospere, que tenha evolução ao tempo. Isso tem que ser feito com as regras da sociedade. Eu sempre conto que há 80 anos atrás, meu bisavô, na mesma fazenda que a gente hoje minera esmeraldas, ele desmatava a floresta nativa, fazia lenha para alimentar as locomotivas da Vale, do minério de ferro. A sociedade não aceita isso mais. Se você quiser fazer lenha, você vai ter que plantar a sua própria floresta, fazer o seu carvão. Isso é sustentável, porque a floresta nativa só dá uma safra, acabou. E a floresta plantada, ela vai ser sustentável nesse aspecto. Então, há sim uma certa regra, talvez um pouco sempre exagerada, mas que estamos discutindo e trabalhando com todo mundo para que seja cada dia menos uma barreira de entrada. Excelente, Marcelo. Estela, você quer falar um pouquinho dos próximos 5, 10 anos e um pouco do papel da sustentabilidade? Eu entendo que o papel da sustentabilidade é estratégico, essencial e inevitável, nesse caso, para uma mineração responsável. E os consumidores globais, as marcas de luxo, elas cobram essas gemas éticas, né? Vamos assim dizer, com rastreabilidade, cadeia de valor. Então, as práticas de ESG não são mais do que desejáveis, né? São obrigatórias nesse caso. Então, assim, as gemas brasileiras assim, rastreáveis e extraídas com responsabilidade têm um potencial enorme, né, para ganhar muito espaço no mercado internacional. E o mercado, imagino que tende a uma transformação, movida por inovação, como o Marcelo já bem disse, a sustentabilidade, a rastreabilidade e também a internacionalização. E um ponto de atenção que acho que ontem alguém aqui em algum painel também já falou, são fortalecer essas cooperativas de mineradores, legalizar esse setor, formalizar a pequena mineração, os mineradores artesanais, aliada também a essas boas práticas ambientais, né? Que hoje, como o Marcelo já colocou, a sociedade cobra esse tipo de coisa. Um outro ponto que já é um case de sucesso é o apoio técnico-científico com o Serviço Geológico do Brasil, SEBRAE e IBGM também. Hoje, o Serviço Geológico já tem uma parceria de cooperação, acordo de cooperação técnico com a Polícia Federal brasileira, onde trabalhamos em conjunto para a rastreabilidade do ouro brasileiro. Então, eu acho que é uma parceria, de certa forma, inédita, pelo menos não que eu saiba. Nenhum serviço geológico no mundo tem parceria com a Polícia Federal do seu próprio país. E algumas universidades também, a Universidade de Brasília e a USP, a Universidade de São Paulo, também somos assim, o braço técnico-científico que embasa os trabalhos desenvolvidos pela Polícia Federal no Brasil. Então, assim, esse apoio técnico-científico com as entidades, os órgãos de governo, eu acho que é um ponto de atenção. O Serviço Geológico do Brasil está aberto a esse tipo de parceria público-privada. E também, outro ponto que também já foi falado ontem, que é investir também nesse valor agregado das gemas, que já foi ontem também muito bem exposto nos outros painéis e apresentações. E o que eu deixo assim, de ponto assim, até de reflexão
é que o Brasil, por si só, ele já é uma joia, né? Ele tem um potencial enorme, é diverso, é belo, mas, assim, como toda gema, ela precisa de uma lapidação, e uma lapidação, de certa forma, estratégica, né? Para poder a gente aproveitar melhor esse ambiente. Então, eu vejo no futuro investir em gemas no Brasil que seja mais do que extrair, seja de construir cadeias responsáveis, construir um valor, construir a confiança internacional. Então, eu acho que o que vejo é assim, que o setor gemológico no Brasil tem que não só pensar em extrair, mas também construir, né? Construir essas pontes, construir essas cadeias, construir esses valores, né? Agregar valor, que eu acho que com isso a gente consegue seguir e manter e crescer, manter o Brasil como um dos maiores exportadores de gemas do mundo. Obrigado. A gente está apertado no tempo, agora as palavras finais do Marcos, pensando nesse 5 a 10 anos, como que a gente está pronto para receber esses investimentos, Marcos? Vou tentar ser rápido aí para respeitar essa frase ali que está. Tem uma das diretrizes principais lá da Apex, conversa muito com a mineração, com o setor de investimentos estrangeiros, que é a questão do desenvolvimento regional, desenvolvimento local. E a mineração, como todos sabem, não está em São Paulo, não está no Rio de Janeiro, ela está nas cidades com IDH muito baixo, com desenvolvimento regional muito... São regiões e sempre sofrem os impactos muito diretos da mineração, tanto os positivos quanto os negativos. Então, a gente, quando escuta dos investidores essa questão dos vários fatores que envolvem o ESG, a gente sempre debate, discute e procura alinhar exatamente essa mineração responsável que olhe o impacto local ao longo do tempo, ou seja, que não seja simplesmente um ciclo curto de 8, 10, 12 anos de extração, que depois cria um impacto absurdo na chegada, depois cria um impacto maior ainda na saída, né? A gente tem buscado investimentos que têm um compromisso, que tem já no seu lastro esse tipo de preocupação de não só diálogo com as comunidades locais, como uma preocupação de impacto social forte. Isso dialoga muito. Então, a gente percebe que o investidor estrangeiro cada vez está cobrando mais isso e busca mecanismos que procuram, independente do tamanho, respeitar isso. Então, acho que essa é uma tendência que o setor minerário já abraçou, na grande maioria, mas que ainda precisa de um ecossistema um pouco mais pungente para que isso seja realidade em todos os projetos e não em pequenos casos de sucesso. Acho que esse é pelo menos uma das tendências de futuro que a mineração, sobretudo joias e gemas, aí, que tem um impacto numa cadeia que pode ser muito prejudicial se a gente tiver um prejuízo nessa linha aí, né? A despeito dos outros impactos, obviamente. Excelente. A palavra-chave é realmente que estamos prontos, né? Ter um ambiente favorável. Agora é aproveitar a expansão, a oportunidade de expansão. Tá? Então, eu quero dar parabéns aos participantes da mesa. Foi muito interessante conseguir transmitir essa posição que a gente tem da riqueza geológica, da diversidade, da qualidade do setor de gemas que a gente tem no Brasil e que as informações já estão disponíveis para o público em geral. Tá certo? Isso é espetacular. Não precisa consultar ninguém. Entra na internet, já sabe, já tem uma ideia do potencial geológico. Foi falado também da força desse setor aqui no Brasil, porque a gente tem empresas que são exemplos de competitividade no setor, que conseguem um nível adequado de compliance
e ser extremamente competitivos no mercado. E a gente tem um ambiente no Brasil apto a receber investimentos, onde aquelas inseguranças que existiam no processo estão sendo resolvidas e a gente está pronto, apto para receber. Então, pessoal, agora a responsabilidade está com vocês. Vocês têm que ajudar a trazer a nossa parcela de investimento para desenvolver o nosso setor no Brasil. O nosso tempo encerrou, eu quero agradecer bastante os debatedores, foi muito rica a discussão e vamos continuar com o programa. Obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui uma foto do grupo. What a wonderful debate. And now I'm back in English. And I know that the translators are doing an excellent job. So I would call you upon a big applause for our speakers as well. Thank you very much.